um aumento considerável da criminalidade, porque atualmente já existem vários estudos de que após a primeira passagem do adolescente pelo sistema socioeducativo, que não se compara ao sistema prisional, não ocorre uma redução da criminalidade, muito pelo contrário, após a primeira passagem, os crimes, em 40% dos casos, eles são mais violentos do que foram na primeira passagem e mais graves do que foram na primeira passagem. Eu acredito que, na verdade, o que deva ocorrer seja a estruturação do sistema socioeducativo na forma do que prevê a lei, porque atualmente isso não ocorre. Atualmente, o que nós temos são unidades de cumprimento de medida totalmente superlotadas, unidades em que deveriam haver 90 meninos, a gente vê às vezes 400 meninos lá dentro, a gente sabe que ocorre violência institucional, a gente sabe que os programas de educação e formação para o trabalho que deveriam ocorrer ali dentro não ocorrem. Então, assim, na verdade, essas medidas, atualmente, a gente já tem um sistema prisional. Porque o que deveria funcionar de uma forma não funciona dessa forma. Certo. A questão da inconstitucionalidade, doutora, é inconstitucional? Eu entendo que é inconstitucional, mas assim, é altamente discutível. A gente já teve, inclusive, manifestação de ministro do STF entendendo que a questão não é bem assim. Eu entendo que é absolutamente inconstitucional. E aí a gente ainda tem essa questão, que se passar isso, é bem provável que a gente tenha manifestações e tal, dentro de processos questionando a constitucionalidade disso. A senhora falou que o presídio, infelizmente, não melhora ninguém, ao contrário, a pessoa sai de lá cometendo crimes piores ainda do que entrou, né? Eu tenho comentado que eu ouvi outro dia uma música do Legião Urbana, o Faroeste Caboclo, e tem um trecho da letra que diz que o rapaz foi pro reformatório, né? E saiu de lá com mais ódio ainda, né? Então, minha pergunta é o seguinte: se o presídio não melhora, mas o reformatório também não melhora, né? Mas assim, na verdade, por que o reformatório, a unidade de cumprimento de medida socioeducativa, ela não funciona? Porque ela não está oferecendo nada do que está previsto em lei. O ECA não é cumprido? Ele não é cumprido. Assim, eu acredito que se tivéssemos unidades que funcionassem na forma do que prevê a lei, com o intuito de efetiva ressocialização, a situação seria muito melhor. O que não ocorre hoje, numa unidade superlotada, em que aquele atendimento não vai ser personalizado, não vai ser individualizado, em que você tem ali uma brutal afronta de quase todos os direitos daquele adolescente, assim, não se consegue nada além do que fazer com que ele saia pior dali do que ele entrou. Entendi. E para terminar, que é uma coisa bem rápida mesmo, não precisa de muita coisa, só queria um comentário seu sobre o seguinte: todo mundo fala que nós chegamos a esse estado de violência no Rio de Janeiro porque o Estado falhou em diversas coisas. A senhora acredita que o Estado falhou? E se falhou em quê? Eu acredito assim, que nós temos lacunas absurdas na área de educação, que elas existem, as políticas públicas todas de assistência social, elas estão defasadas, muitos desses adolescentes, eles não têm uma estrutura familiar, e ao mesmo tempo, assim, a gente vê que os CRAs e CREAs, que deveriam prestar essa assistência social, a estruturação da família, eles estão absolutamente desaparelhados. Aqui no município do Rio de Janeiro, a gente vê, com relação aos serviços de acolhimento, um descumprimento da lei, eles não estão organizados de forma a permitir que os irmãos fiquem acolhidos juntos. Então, assim, as violações aos direitos desse adolescente, elas já começam a ocorrer muito antes dele ingressar no sistema socioeducativo. Ele já não tem acesso ao que ele deveria ter
muito antes dele praticar o ato infracional. Agora, não significa que o ato infracional não deva ser aplicada a medida prevista para ele. Deve ser aplicada. Ninguém está dizendo, coitadinho do adolescente, não, mas ela tem que ser aplicada da forma que está prevista na lei. A senhora acredita que a mídia, a grande mídia, de uma forma geral, incentiva o punitivismo? Eu tenho visto assim um aumento do discurso assim de ódio e baseado na vingança. E não é justiça, vingança é uma coisa de justiça. Efetivamente pouco tem se discutido sobre justiça restaurativa, sobre a composição do dano, sobre a ressocialização desses adolescentes. Pouco tem sido discutido. E fato é que, assim, segundo eu acredito, assim, não vai, assim, sem tocar nas questões de base, a gente não vai conseguir mexer nos índices de criminalidade. Eu acho que muito pelo contrário, quanto mais violência nós trouxermos, assim, no sistema punitivo, entre aspas, mais adolescentes revoltados e cometendo crimes mais graves nós teremos. O que a senhora responde quando a senhora diz isso e a pessoa diz assim, mas eu quero respostas imediatas, isso que a senhora está pedindo, isso aí é de longo prazo e tal. Assim, o que eu respondo é que essa resposta que está parecendo imediata, ela não é imediata, porque ela não vai resolver o problema em nada. É só isso, não existem respostas imediatas. Não existem respostas imediatas. A resposta imediata que estão querendo, embora pareça assim, vai resolver o problema, em nada vai resolver o problema. Assim, enquanto não mexermos na base, não teremos o problema resolvido. Tá ótimo.